Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Salmos 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Pai amado, Pai querido, obrigada, porque a nossa quarta-feira chegou, Senhor Deus. E estamos aqui para nos derramar aos teus pés, Senhor Deus, para te louvar, te glorificar e dizer o quanto te amamos, Senhor Deus. Pai amado, derrama sobre a nossa pregadora as bênçãos que o Senhor tem reservado para todas nós. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eita, que eu tava com saudade. 2 semanas sem o quebra o meu vaso. Meu Deus, é difícil de aguentar, viu? 2 semanas sem esse culto maravilhoso. Meu coração estava acelerado. Tanta saudade de estar aqui, de estar com vocês. A palavra de Deus fala que assim como o ferro afia o ferro, o amigo ao amigo. E como é bom saber que nós estamos sendo afiadas uma pelas outras, sabendo que uma está afiando a outra, que nós estamos aprendendo e sendo inspiradas por Deus, amém? Eu estive lá em Curitiba, passamos 12 dias lá, fomos enviadas por Deus e pela igreja, eu, a Mari e a Lica, e foram 12 dias muito preciosos. Estou tão grata a Deus, Débora. Deus, Ele é a infinitude da revelação. E quanto mais a gente achar que a gente sabe, significa que menos a gente sabe. E quanto mais a gente se humilhar para saber, mais Ele vai nos entregar. E eu voltei diferente, igreja. Eu voltei muito mais apaixonada por Jesus. Eu achei que eu já era muito apaixonada por Jesus. Mas eu estou muito mais apaixonada por Ele. E o amor por Jesus é o que dá sentido à nossa vida. Porque o amor por Jesus é o que faz com que os nossos corações se conectem ao coração do Pai. É o amor por Jesus que transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida. É o amor por Jesus que regenera e cura a nossa alma. É o amor por Jesus que reescreve a nossa história. É a pessoa de Cristo. Tudo foi por Ele, tudo é por Ele e tudo será por Ele. Ele era, Ele é e Ele será. Por meio dEle todas as coisas foram feitas. Sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é aquele que quando a gente acorda, Ele já está lá. Ele é aquele que nos espera todos os dias. E mesmo que a gente falte, Ele continua lá. Ele é aquele que nos perdoa. Ele é aquele que nos corrige. Ele é o motivo da nossa vida. Ele é o motivo da nossa vida. Me lembrei agora de um louvor que a gente já tocou aqui na igreja, tem lá na playlist das gerações, não sei se eu vou lembrar, mas ele fala assim, Ixi, eu esqueci até o ritmo. Ó. Tu és o motivo, como é que é? Tu és o motivo, tu és o motivo, és a razão, és a essência, a questão de tudo que move o meu coração. Esse é Jesus.
Ele tem que ser a essência da nossa vida, ele tem que ser o motivo de todas as coisas, ele tem que ser a razão. Porque se ele não estiver no centro da nossa vida, sabe o que vai estar no centro da nossa vida? O nosso eu. E o nosso eu, sem Jesus no centro, é um eu egoísta, é um eu pessimista, é um eu acorrentado às dores do passado, é um eu que quer que os meus desejos sejam satisfeitos a despeito de qualquer coisa, é um eu rancoroso, é um eu maldoso. Não, pastora, não é assim não. É assim. Porque às vezes no decorrer do nosso dia a dia, quando as coisas estão bem, é normal do nosso coração fluir coisas boas. Mas a grande questão é, quando a dor aparece, quando a tristeza te alcança, quando a decepção chega, quando a perda acontece, quando a frustração quebra a tua expectativa, aí de fato nós somos revelados de acordo com o que nós estamos sendo como pessoas, como seres humanos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma figura, uma personagem da Bíblia, um homem histórico, um grande profeta, o profeta que foi levantado por Deus, o primeiro grande profeta do Novo Testamento, que foi levantado por Deus após 400 anos de silêncio. Esse lapso temporal do Antigo Testamento para o Novo Testamento ficou 400 anos em silêncio, até Deus levantar João Batista. O profeta que foi profetizado no livro de Isaías, que seria aquele que iria preparar o caminho para Jesus. E já tem algum tempo que o Senhor tem falado ao meu coração sobre João Batista. E falar sobre João Batista, hoje com a igreja, pode parecer uma coisa revolucionária. Porque a pregação de João Batista era uma pregação muito dura. João Batista, ele não alisava o nosso cabelo. Muito pelo contrário, eu entendo que João Batista fazia era descabelar a gente. Porque era uma palavra dura. Porém, a verdadeira pregação, a palavra verdadeira, que é necessária, que foi necessária para aquele tempo, que é necessária para esse tempo, e que sempre será necessária por todos os tempos, até Jesus voltar, ou até Ele nos levar para perto dEle. João Batista, se a gente for pegar hoje e falar sobre João Batista, eu não sei aonde foi que eu vi. Eu até fiquei pensando, se foi o Gilson que falou essa frase, que se João Batista tivesse uma rede social, ele não ia ter nenhum seguidor. Você lembra disso? Acho que foi o Gilson que falou isso, né? Há muito tempo atrás. Foi ele, não foi? Se João Batista tivesse Instagram, ele não ia ter seguidor. Porque quem é que ia querer seguir um cara que andava pelo deserto, vestido com peles de animais, comendo gafanhoto e mel, e ainda falando assim, arrependei-vos. E ainda falando assim, raça de víboras. Quem é que ia querer seguir João Batista? Só que João Batista foi o precursor de Jesus. Então eu posso dizer que João Batista é aquele que a voz dele tem que ecoar dentro de nós como uma trilha sonora na nossa caminhada para o céu. Porque é através de João Batista que a gente vai realmente poder discernir se o que nós estamos vivendo e dizendo que estamos vivendo é um evangelho que afaga o nosso coração ou é um evangelho que transforma o nosso coração. Só que olha só, o reino de Deus é um chamado para pessoas transformadas e não para pessoas que não querem mudar. Porque quando nós andávamos desgarrados, sem Jesus, nós éramos pecadores. Nós tínhamos a forma do mundo. Quando Jesus interceptou nossa vida, interceptou nossa história, nós passamos a ter a essência de Cristo. Só que a essência de Cristo não é a essência do mundo. Muito pelo contrário, o próprio Jesus, ele fala
que os amigos do mundo são os inimigos de Deus. O Espírito fala isso à igreja. Porque existem dois tipos de reino. Existe o reino dos céus e existe o reino que jaz no maligno. A Bíblia fala isso. Este mundo jaz no maligno. E o príncipe desse mundo, sabe quem é? O próprio Satanás. Por isso que quando a gente liga a televisão, ou abre a nossa rede social, ou escuta as notícias, nós temos nos apavorado tanto e ficado tão triste com o que está acontecendo no mundo. Essa semana mesmo nós vimos um atentado contra o candidato lá, presidente dos Estados Unidos, e eu fiquei pensando assim, depois que eu vi a história, eu fiquei pensando, se aquele tiro tivesse acertado, nós íamos ter visto ao vivo uma cabeça estourando. Como assim? Isso é normal? Não, isso não pode ser normal. Nós temos visto rumores de violências, não apenas físicas, mas violências extremas emocionais. Nós temos ouvido histórias, a pedofilia, ela tem crescido, ela tem se alastrado pelo mundo, e a gente pensa, meu Deus, como é que um adulto pode fazer tão mal a uma criança tão ingênua, tão pura? Isso é um mal. Divórcios acontecendo de maneira acelerada, estupros, homicídios, corrupções, pessoas no mundo passando fome. O que é isso? Isso é o mal. Mas aí vem Jesus, pela misericórdia dele, intercepta a nossa vida, como ele interceptou a vida da mulher samaritana, que nós louvamos aqui, para trazer uma revolução, para nos convidar a um lugar de sermos as pessoas que vão pregar as boas novas da salvação, para as pessoas conhecerem esse Jesus que ama, que tem misericórdia, que derrama sobre nós a graça dele, para que a nossa vida seja transformada e que a partir da nossa transformação, as pessoas que convivem com a gente também sejam transformadas, para nós transformarmos o ambiente social ao qual estamos inseridas. E pasme, através das redes sociais, se bem utilizadas, você pode alcançar pessoas até do outro lado do mundo. Só que o mais lindo disso tudo, com um único objetivo: ir morar no céu, para se assentar à mesa com Deus, passar a eternidade ao lado de Jesus. Então existe um plano perfeito. Só que contra esse plano perfeito, tem um ataque maligno. Sabe para quê? Para tirar eu e você desse plano perfeito. Então, qual é a estratégia? Qual é a astúcia do inimigo? É colocar na nossa mente que está tudo bem, isso é exagero. Não, imagina, se preocupar com isso, não, mas isso é exagero. Você pode frequentar qualquer lugar, você pode usar, mulher, qualquer tipo de roupa, você pode, inclusive, sensualizar. Você pode, inclusive, se insinuar para homens casados. Você pode ser a melhor amiga de um homem casado. Você pode corromper, você pode mentir, mulher. Não tem problema, é uma mentira branca, é uma mentira boa. Se você precisa sair para resolver algo muito sério, pode mentir para o seu chefe. Fala que você está passando mal. O Rodrigo costuma falar um negócio muito legal. Bom seria se o diabo viesse, chegasse na nossa frente com as vestes que ele realmente usa. Porque aí a gente ia sair tudo correndo. Aí todo mundo ia virar crente. Ia ficar crente no fogo. Mas ele não vem assim. Ele vem com a forma do mundo, distraindo a gente, seduzindo a gente, para a gente ainda achar que as coisas de Deus, a lei de Deus, é um exagero. Olha que coisa. Olha que deturpação de sentido, que deturpação de valor. E qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja é trazer uma reflexão para todos nós, eu me incluo nessa reflexão, é fazer uma avaliação dos meus comportamentos, das minhas ações, reações,
É revisitar as minhas dores, as minhas feridas, os meus preconceitos. É começar a ter uma autorresponsabilidade, sim, sobre a minha vida e parar de delegar ao outro a culpa das minhas frustrações e das minhas histórias. É eu me levantar como uma intercessora da minha própria vida e da vida dos meus. É eu me colocar em um lugar de responsabilidade, sendo que nesse lugar de responsabilidade o centro da minha vida tem que ser Deus. E se Deus está no centro da minha vida, a palavra dele tem que ser a única lei que pode mover o meu coração e determinar os meus caminhos. Mas para isso eu preciso me apaixonar por Jesus e conhecer Jesus em espírito e verdade. Porque senão, a qualquer momento o inimigo vai soprar assim, não, mas isso é exagero. Não. Imagina, ai, que coisa boba. Isso é religiosidade. Religiosidade é você dizer que isso é exagero. As coisas do céu, elas são inversas às coisas da terra. Isso é lindo, né? E isso foi uma introdução bem tranquila para a gente agora começar com alimento sólido. Amém? Quem está feliz de receber alimento sólido? Quem quer ser transformado por Deus? Quem quer voltar para casa hoje diferente da forma que chegou? Eu quero. Lulu? Bom, antes da Lulu abrir lá, a gente vai ler Mateus capítulo 3, do 1 ao 12, tá, Lulu? Mateus capítulo 3, eu vou ler ali com vocês, que eu acho que eu não vou enxergar aqui mesmo. Então, vamos lá. E o caderno eu acho que eu enxergo. Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre arrependimento. O título, o tema dessa pregação é Arrependei-vos. Arrependei-vos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o arrependimento. Aí eu fui no Google olhar o que é arrependimento para o homem, né? No Google. E olha que interessante. Significado de arrependimento: lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada, retroceder com relação a atitudes praticadas. Então, eu ainda nem entrei na Bíblia. Eu estou no Google. E olha a profundidade do significado de arrependimento. Quando eu li assim, lá, lamentar o mal cometido, olha que dor. Eu lamento por um mal cometido. Eu não lamento por uma simples ação. Eu não lamento por uma simples palavra. Eu não lamento por um simples gesto. Eu lamento pelo mal que eu cometi. Eu me arrependo. Eu não quero mais cometer isso. Eu não quero mais fazer isso. E aí, quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 a 12, a gente lê o seguinte: naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Imagina como era bonitinha a roupa dele. Imagina o cheiro bom que tinha essa roupa. Misericórdia. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Você sabe que eu fui procurar isso? Para se de fato era gafanhoto, esse era um modo cultural de falar, né? Como é que eu poderia usar uma palavra bonita em português? Como é que chama aquela palavra que não é... Uma metáfora. Quem falou, a Dani? Uma metáfora. Eu fui procurar.
E tem alguns autores que falam que gafanhoto era um modo de dizer, mas a grande maioria fala que era gafanhoto mesmo. Era gafanhoto. Imagina um homem andando no meio do deserto. Sério, eu vou começar a olhar as pessoas na rua de outro jeito depois dessa palavra. Porque imagina um homem no deserto, vestido com roupa de pele de camelo, com um cinto de couro, pensa que beleza. Devia ter um cheiro não muito agradável e se alimentando de gafanhoto, porque mel a gente não entende, né? Agora, gafanhoto... Aí eu pensei, ele gostava de comida agridoce, né? Ele pegava o gafanhoto, botava o melzinho e comia. Misericórdia! Esse era João Batista, o profeta levantado após quase 400 anos de silêncio da parte de Deus. Olha que lindo! Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, iam até ele. Olha a fama de João Batista, o povo todo ia lá. Não era só de um lugar, não. Toda a circunvizinhança queria ver João Batista. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, João Batista só batizava quem confessava pecado. Olha isso, fica ligada. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, os fariseus eram os religiosos e os saduceus eram o povo que tinha uma condição financeira muito boa e por isso se achava entendido de muita coisa. Aí fala a palavra de Deus, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, olha, se não era ralo grosso, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos, temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Que tacada, né? Misericórdia. Sério, meu Deus, vai pegando esse negócio aqui. E João Batista continuou. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Vocês lembram quando Maria recebeu do anjo a notícia de que ela seria a mãe do Salvador? Maria foi visitar quem? A prima dela, Isabel. E quando Maria chegou, o que Isabel falou? És bem-aventurada, porque no meu ventre o menino se agitou. Presta atenção, quando Maria chegou carregando no ventre Jesus, João Batista, que estava no ventre de Isabel, se agitou no ventre. Olha quem era João Batista. Eu fiquei pensando hoje em João Batista e pensando com meu coração, falando com Deus. Eu costumo dizer, e isso é óbvio, não vem de mim, isso é óbvio, mas eu gosto de falar isso, que não tem nenhuma palavra na Bíblia que esteja lá em vão. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que esteja lá por coincidência, ou para fazer uma conexão entre palavras, ou um verbo de ligação para dar sentido. Toda palavra que está na Bíblia tem um sentido espiritual e quer falar alguma coisa para a gente. E o grande lance do nosso devocional diário é a gente conseguir aplicar a palavra que a gente leu à nossa vida prática, para que a gente de fato seja transformado por ela. Não é colocar a palavra de Deus de acordo com aquilo que eu penso ou desejo, mas é pegar a palavra de Deus, confrontar com o meu coração, com a minha vida, com meus pensamentos, para que eu verdadeiramente naquele dia seja transformada pela palavra que eu li. E quando eu estava pensando em João Batista, nessa questão dele andar pelo deserto com peles de camelo, uma figura tão exótica, né? A Bíblia faz questão de nos dar
um perfil de uma pessoa exótica, uma pessoa que talvez causasse uma certa repulsa, uma pessoa que não era normal na sociedade. E eu pensando nisso, eu falei, mas por que Jesus que tinha que causar, né? Aí eu senti algo no meu coração e isso ministrou ao meu coração. É porque João Batista, ele tinha uma missão de abrir os olhos das pessoas para o reino dos céus que já havia chegado e para falar sobre arrependimento. Então ele tinha que ser uma figura exótica porque ele não podia ter nada de mundo. Porque ele estava anunciando o reino dos céus. E o reino dos céus até então era algo que as pessoas ainda não estavam entendendo. O povo judeu esperava um outro tipo de Messias. Daí vêm os fariseus, os religiosos. Eles esperavam uma outra pessoa. Quando Jesus entra na cidade montado em um jumentinho, não era isso que eles esperavam. Até hoje o povo judeu, eles esperam o Messias, porque eles têm uma outra visão do Messias. E João Batista precisava ser essa figura exótica, foi assim que eu entendi, porque ele não podia ter nenhuma característica que assemelhasse ele ao mundo, porque ele estava anunciando o reino dos céus, ele estava preparando o caminho para o Messias. E olha que interessante, ele dizia que a gente tinha que se arrepender. Ou seja, a gente tinha que lamentar o mal cometido, a gente tinha que sofrer pelas faltas praticadas, nós tínhamos que retroceder com relação a atitudes cometidas por nós. A gente precisava se arrepender do pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O pecado, para o mundo, muitas vezes é matar, roubar. Mas para Deus, o pecado é tudo aquilo que é contra a lei de Deus. Tudo aquilo que é contra o caráter de Deus é um pecado. E João Batista falava para as pessoas, se arrependam, vocês têm que se arrepender de quem vocês são, para vocês poderem mergulhar nas águas e viver uma nova história com o Messias, porque o reino dos céus já é chegado. E quando fala em reino dos céus, olha que interessante, essa expressão no grego, ela diz tanto sobre coisas atemporais, quanto sobre coisas espaciais. Então ele estava falando para a gente assim, olha, o reino dos céus chegou aqui neste lugar, neste tempo. Por isso que quando a gente vai lá, o apóstolo Paulo, que é inclusive lá em Coríntios, que é uma das coisas que Deus entregou como visão da nossa igreja, que o Rodrigo sempre falou muito disso, e hoje é um dos lemas da nossa igreja, qual que é? Não somos mais os mesmos. Porque Jesus, ele nos recebe como nós estamos. A misericórdia dele se estabelece na nossa vida. Porém, ele quer que a gente fique como ele é. E para isso ele precisa arrancar de nós todo o piche do mundo. E João Batista, a pregação, a base da pregação dele é: arrependam-se. Só que aqui eu quero abrir um parênteses para a gente, mulheres. João Batista não fala para você chegar na sua casa e falar: arrependa, marido. Ele não fala para você chegar na sua casa e falar: arrependa, filho. Ele não fala para você chegar na sua casa e falar: arrependa, minha amiga, arrependa, minha irmã. Essa é uma pregação para o nosso coração. João Batista fala: Flávia, se arrependa, pois o reino dos céus é chegado. O arrependimento tem que começar em mim. Porque se o arrependimento começa em mim, e eu começo a dar fruto de arrependimento, porque a gente leu aí João Batista falando para os fariseus e para os saduceus, vocês precisam dar fruto de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento? É aquilo que comprova a mudança da nossa vida. É aquilo que faz com que as pessoas que estão próximas a nós olhem para a gente e falem: você está diferente. Se fosse em outra época, você não reagiria assim. Se fosse em outra época, você não falaria assim. Se fosse em outra época, você não sofreria assim. O que é o fruto do arrependimento? É o selo de que eu não sou mais a mesma. É o selo de que eu me arrependi e estou dando fruto.
Por que o arrependimento e o fruto têm que caminhar junto? Algumas pessoas, elas gostam de fazer uma diferenciação de duas palavras, arrependimento e remorso. Eu e o Rodrigo, a gente não é adepto dessa linha, respeitamos as pessoas, mas a gente não é adepto dessa linha. As pessoas que aceitam essa linha, elas costumam falar o seguinte, que o remorso é quando você até fica triste pelo que você fez, mas você continua praticando. O arrependimento é quando você de fato não pratica mais. Mas a gente entende que não, que quando a gente pratica o mal, quando a gente toma uma atitude que não condiz com o que Deus espera de nós, quando a gente se ofende, parte para ofensa, ou quando a gente se ofende e não quer perdoar, quando a gente se torna maldizente, quando a gente fofoca, a gente de fato, quando a consciência vem e a gente cai em si, a gente se arrepende, a gente fica profundamente triste com a gente. Mas a grande questão não é só se arrepender. A grande questão é dar o fruto do arrependimento. É eu falar, eu não faço mais isso e eu não faço mais mesmo. O que fala lá na palavra de Deus? Que o adúltero não adultere mais. Que quem furta, não furte mais. Quem briga, não brigue mais. Quem fofoca, não fofoque mais. Quem julga, não julgue mais. Quem se vitimiza, não se vitime mais. Quem é maldizente, não seja mais maldizente. É dar fruto de arrependimento. Olha que lindo que eu vi num livro que a gente tem lá em casa, que é um estudo sobre os versículos. Olha a frase que eu li, eu até marquei aqui porque eu achei tão bonita. A fé e o arrependimento autênticos são acompanhados pela mudança de vida. Porque o arrependimento deve incluir, inclusive, a mudança da nossa natureza. É sobre isso. O se arrepender é a gente sair daquele lugar que a gente vivia imerso. O se arrepender é a gente ter plena convicção de que tudo que nós fazemos para Deus e não para homens. Eu tenho que agradar a Deus e não a homens. Eu tenho que sair daquele lugar que me empurra para uma areia movediça e que faz a minha vida ficar paralisada. E uma das coisas que eu acho que é o grande desafio de nós mulheres é justamente entender essa responsabilidade que o próprio Deus coloca sobre a nossa vida. A questão da autorresponsabilidade tem um peso enorme na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos culpando as pessoas que estão com a gente hoje por atitudes que elas estão tendo, mas a gente não está tendo a humildade de reconhecer que nós também estamos tendo atitudes erradas. Ou então a gente sobrecarrega as pessoas que convivem com a gente com as nossas expectativas, sendo que a gente não consegue perceber que as nossas expectativas foram plantadas em nós desde a nossa infância, da nossa adolescência, as dores que nós sentimos. Então, se os meus pais não foram muito amorosos comigo, aí eu caso com um homem que também não é muito amoroso, eu quero jogar toda a sobrecarga da minha dor nele, porque ele tem que ser amoroso. E o arrependimento é algo único e exclusivo nosso. Eu não posso me arrepender pela minha irmã. Eu não posso me arrepender pela Edneide. Mas eu posso me arrepender por mim. Eu me arrependo dos meus erros. Eu me arrependo das minhas falhas. Mas o principal, que tem que mover o nosso coração, eu me arrependo de ter te desagradado, Senhor. Olha que coisa sinistra, gente. Sabe o que o Espírito Santo fala para a gente, ensina para a gente? Que a partir de agora, a ninguém mais olhai segundo a carne, mas pelo Espírito. Então, quando eu estou dentro da minha casa, as minhas ações, minhas reações, as minhas orações, têm que estar todas fincadas nessa verdade, que a ninguém mais eu olho segundo a carne, mas eu olho pelo Espírito. Eu olho por intermédio da promessa de Deus.
Mas como que eu vou saber qual é a promessa de Deus se eu não tenho um relacionamento com Ele? Como que eu vou conseguir ter força para lutar se eu não sou apaixonada por Jesus? Vamos fazer uma comparação aqui? Quem aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Todo mundo, né? E quando a gente se apaixona, a gente faz tudo pela pessoa, não faz? Se a pessoa gosta de chocolate, a gente compra chocolate. Se a pessoa gosta de música baixa, a gente põe música baixa. A gente esperava, né? O amor da nossa vida, toda arrumada. A gente fazia tudo pelo amor da nossa vida. A gente dormia tarde, a gente acordava cedo, a gente passava horas agradando, fazendo tudo. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente tem dado o nosso melhor para Jesus? Será que a gente de fato tem feito tudo por Jesus? Será que realmente Jesus tem sido o grande amor da nossa vida? Ou Jesus tem sido apenas aquele que pode modificar a minha história? Porque se Jesus for realmente o grande amor da minha vida, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. E o que é que agrada a Deus? Amar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Perdoar as pessoas. Ter compaixão. Ter misericórdia. Tratar as pessoas bem. Dar um bom exemplo. O que fala lá na oração do Pai Nosso? Pai, me perdoa? Eu quero perdoar as pessoas como o Senhor me perdoa. Pensa algo que agrada o coração de Deus como perdão. Porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E muitas vezes nós estamos crucificando as pessoas que convivem com a gente, porque a gente não consegue perdoar. A gente não consegue amar como Jesus ama, a gente não consegue servir como Jesus serve. Muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo, exigindo a mudança do outro, mas nós não somos capazes de dobrar os nossos joelhos por 1 hora para interceder pela mudança da pessoa. Julgamos, temos facilidade de julgar, temos facilidade de apontar o dedo. Lá na apostila do Casados tem um negócio muito engraçado lá, que eu falo que é engraçado, mas na verdade é triste. Mas eu falo que é engraçado porque aqui não tem mais nenhuma mulher assim não. Que fala que a mulher, ela tem a mania de carregar consigo um registro de erros. Então o cara falou lá, o marido falou para a mulher assim, um dia, lá no, sei lá, em 1900 e bolinha, o homem virou e falou assim, você não se veste bem, é mal educada. Toda vez que tem uma discussão em casa, a mulher vai falar para ele, mas você falou que eu sou feia, me visto mal e não sou educada. É como se ficasse ressuscitando a palavra de maldição todo dia para a sua casa. Todo dia você ressuscita a palavra de maldição para a sua casa. Todo dia você amaldiçoa a sua vida e a sua casa. Sendo que a gente já aprendeu com Deus que Ele criou todas as coisas por intermédio da palavra. Então o que é que a nossa boca tem que falar? De bênção, de promessa, declarar vida dentro da nossa casa. Essa semana eu estava conversando com uma grande mulher de Deus, e ela contando que estava sendo uma semana uma batalha muito grande dentro da casa dela. E ao mesmo tempo que ela falava isso para mim, me pedia para orar, quando eu mandava a mensagem, falava, e aí, como é que estão as coisas? Ela respondia, já ungi minha casa toda, já batalhei, já orei, já gritei com Satanás e botei ele para correr. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer gritar com a pessoa e não com Satanás. Só que quando a gente grita com as pessoas, nós estamos fazendo o que Satanás quer. Nós não estamos sendo como Jesus espera que nós sejamos. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão compreendendo o que a gente está falando hoje? O arrependimento tem que nascer dentro de mim. Eu tenho que decidir ser diferente, independente da mudança das pessoas.
Se eu só sou transformada na hora que o meu marido, que era ruim, for transformado, essa transformação não foi movida pela palavra de Deus, mas foi movida pela concupiscência da minha carne. Vocês estão entendendo? Se eu só sou alegre quando a bênção chega, daqui a pouco eu vou ficar triste de novo. Porque não há um ser humano sequer no mundo que vai ficar em uma constância de bênção todos os dias da vida dele. Muito pelo contrário, ainda mais se for crente. Ainda mais se for crente. Porque nós que somos crentes, nós que cremos em Jesus, nós vamos ter que batalhar todos os dias pela nossa salvação. Porque nós levantamos a mão, algum dia aceitamos Jesus, reconhecemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, mas isso não é um passaporte direto para o céu. Depois que eu aceitei Jesus, eu tenho que prosseguir para o alvo, lutando todo dia pela minha salvação. Imagina, eu aceitei Jesus, mas eu continuo mentindo, roubando, furtando, sendo maldizente, sendo julgadora, matando, adulterando. Por favor, né? Jesus foi crucificado na cruz. A crucificação é o quê? É o sinal da morte da carne. Todo dia eu tenho que ser crucificada com Cristo. É assim que Paulo fala. Só que muitas vezes nós nos perdemos nessa mania que nós temos de olhar para o outro. Mas o Senhor está aqui nesse lugar, nessa noite, olhando para dentro da gente, nos nossos olhos e falando: se arrependa Flávia, se arrependa Débora, se arrependa Dani, se arrependa de todos os pecados que você já cometeu. Quem aqui nunca cometeu pecado? Todos nós cometemos pecados. Cometemos no passado e, pasme, se não vigiarmos, vamos cometer no presente. E se não vigiarmos mais ainda, cometeremos no futuro. Toda vez que nós agimos contra a palavra de Deus, nós já estamos pecando. E nós precisamos entrar em um lugar, mulheres, para nós sermos mulheres curadas e saradas e mulheres fortes, nós precisamos entrar em um lugar de humildade. E reconhecer quem de fato nós somos. E Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso, que Ele nos dá o privilégio da gente entrar na presença dEle e falar para Ele: Pai, eu sou assim. Eu não queria, mas eu sou, me transforma. Eu não quero mais ser desse jeito, eu não quero mais reagir desse jeito, eu não quero mais me entristecer por isso. Eu quero me alegrar em Ti, Senhor. Eu quero meditar na Tua palavra de dia e de noite, eu quero entender a Tua palavra, eu quero que o Senhor seja o regozijo da minha alma, eu quero ser apaixonada por Ti, porque eu quero que do meu interior fluam rios de águas vivas, mas os rios de águas vivas que vão passar, sair de nós, transbordar para trazer cura para outras pessoas, ele só vai existir se nós verdadeiramente colocarmos Jesus no altar e Ele for o centro de todas as coisas, se Ele for o motivo de todas as coisas. Posso apertar mais? Pode? Às vezes a gente bate a mão aqui e fala: eu sou crente, eu amo Jesus. Mas a gente ainda está com Jesus porque a gente sabe que Ele é capaz de fazer milagre e a gente está aí atrás do milagre, igreja. É sério. E a gente precisa ter humildade para refletir sobre isso. Aí eu vou dar algumas dicas. Se o motivo da nossa alegria ainda está colocado em pessoas, Jesus ainda não é o principal para a gente. Se o motivo da nossa paz ainda está colocado em circunstâncias, Jesus ainda não é o centro da nossa vida. Agora, como que a gente vai tornar Jesus o grande amor da nossa vida e o centro da nossa vida, se nós temos tempo para tantas pessoas e para tantas coisas e tantos afazeres, e mal temos tempo para Ele? Mal temos tempo para Ele.
temos tempo para trabalhar, temos tempo para praticar atividade física, temos tempo para comer. E para Jesus, a gente dobra o joelho e ora o quê? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? Que tipo de oração nós temos feito? A palavra de Deus fala que Ele está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. A palavra de Deus também fala sobre um coração contrito e quebrantado, que move o coração de Deus. O que é um coração contrito e quebrantado? É aquele coração que se prostra na presença de Deus e se humilha. É você se comparar com a pessoa de Jesus e falar: Jesus, me ajuda, eu não quero mais ser quem eu era ontem. Eu não quero mais reclamar das coisas que eu reclamava. Eu quero ser grata, Senhor, eu quero ser grata a Ti. A gratidão move o coração de Deus. Às vezes nós estamos tão focados no nosso dia a dia, nas circunstâncias que ainda não estão ajustadas na nossa vida, que nós pecamos por ingratidão. Vocês creem nisso, igreja? Sabe por quê? Porque se a gente sair aqui, nós temos vivido uma experiência muito interessante aqui na igreja. Ali tem aquela ponte, e embaixo daquela ponte moram muitos mendigos, muitos homens de rua. Pessoas que perderam tudo por droga. E pasme, de vez em quando eu e o Rodrigo, a gente tem se deparado com mendigos tocando a campainha da igreja, querendo conversar com a gente. Mendigos vindo aqui pedir uma cesta básica. E no domingo, quando acabou o culto, tinha um mendigo aqui. E aí chamaram o Rodrigo, e aí o Rodrigo e o Vitor foram ouvir esse mendigo, foram conversar com o mendigo. O Lucas estava aqui, né, Lucas? Lucas até mandou uma mensagem, né? Dizendo que, acho que foi você, não lembro, dizendo que estava tendo uma experiência, alguma coisa assim, não lembro se foi você. Mas o Rodrigo, depois contando para mim, o mendigo, Marcelinha, sabia um monte de versículo. Ele era um homem de Deus, rei. Mas aconteceu uma tragédia na vida dele. Eu não sei se eu estou errando a história, tá? Porque são tantas histórias. Mas, se eu não me engano, esse mendigo de domingo, parece que uma filha morreu, alguma coisa assim, ficou doente. E ele se revoltou contra Deus, que ele foi parar na rua, perdeu tudo. Ficou viciado em drogas. Parece que até praticar homicídio praticou. Foi preso. Está na rua, rei. Olha onde eu estou querendo chegar. E às vezes nós estamos passando problemas muito sérios. Não estou dizendo que não dói na gente, não. Está aqui uma pessoa que sabe falar de dor. Hoje eu sou restaurada. Mas eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei tudo isso. Mas quando eu conheci Jesus, no auge da minha dor, logo no início, eu me apaixonei tanto por Jesus, porque às vezes, Edneide, vê se você concorda comigo, às vezes Deus precisa tirar todo o chão da nossa vida, para a gente poder pisar nas nuvens e andar com Ele. Senão Ele não vai ser o centro da nossa vida. E logo que eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu fui muito ensinada pela minha pastora, a pastora Edilma, a ter muita gratidão. E a pastora Edilma constantemente ministrava isso ao meu coração. Minha filha está doendo, mas olha que bênção. Deus te deu os 2 filhos lindos. Minha filha está doendo, mas olha que bênção. Você tem o pão à mesa. Minha filha está doendo, mas olha que bênção. Você tem um teto para morar. Você tem uma cama para dormir. Minha filha está doendo, mas olha que bênção. Você toma banho de água quente. E muitas vezes na nossa vida nós temos que ter esse contraponto para a gente voltar para o lugar de gratidão. O que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações? Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu estiver com dor, se eu estiver abatida, se eu estiver sofrendo, e eu só ficar alimentando a minha memória com as coisas ruins, eu vou morrer espiritualmente. Mas eu não sou chamada para trazer à memória a dor. Eu sou chamada para trazer à memória a esperança. E todas nós aqui
Podemos ter nossas lutas, podemos ter nossas dores, podemos ter as nossas frustrações. Mas se eu pedir, entregar uma lista de papel para cada uma aqui, cada uma de nós vai ter muito motivo de gratidão para agradecer. Alguém aqui está passando fome hoje? Não. Todo mundo aqui tem chuveiro em casa? Tem. Todo mundo está na casa de Deus. Tem pessoas que hoje estão tirando a sua própria vida porque não tiveram o privilégio e a oportunidade de vir à casa de Deus. Por isso que a pregação de João Batista é tão atual. Arrependei-vos. O que é hoje que precisa trazer arrependimento para o nosso coração? A gente precisa se arrepender de colocar tanta expectativa no outro, que o outro seja responsável pela nossa mudança, se a gente não está conseguindo nem colocar Jesus no centro e mudar por Ele. Pastora, isso é uma utopia. Não é uma utopia, isso é uma realidade, é um fato. Se tem uma coisa que pastor recebe como presente de Deus, é ouvir histórias. Eu estava 12 dias fora de Brasília. Fiquei 12 dias na IFOL. No nosso quarto éramos 9 mulheres. Tinha eu, a Mari e a Lica. As outras 6 mulheres eram mulheres que a gente nunca tinha visto na vida. E nos momentos que nós estávamos juntas, era um momento que uma contava a história da vida para a outra. Como era uma escola que explica sobre libertação, tinha os momentos dos atendimentos que a gente escutava muitas histórias. Mas ao mesmo tempo que a gente escutava muitas histórias de destruição, muitas histórias de dor, a gente conseguia ver pessoas que superaram todas as coisas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Porque elas colocaram Jesus no centro. E quando eu coloco Jesus no centro, eu paro de responsabilizar pessoas pelo meu sorriso. Eu não estou sorrindo porque você não me tratou bem, sendo que Jesus te trata bem todo dia. Eu não vou te perdoar porque o que você fez comigo é muito grave, sendo que Jesus te perdoa toda hora. A gente insiste em cometer esse erro, a gente quer que o outro se arrependa das ações e das reações dele, mas nós não estamos nos humilhando e tendo consciência daquilo que nós precisamos nos arrepender. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu conheço Jesus, eu vou falar para vocês, quem precisa mudar somos nós, mulheres. Quem precisa mudar a afeição somos nós. Quem precisa mudar as palavras somos nós. Que isso, pastor? A responsabilidade é da mulher. Não, se fosse culto para homens, se eu tivesse aqui, eu ia estar falando para o homem. Quem tem que mudar é você. Porque é a questão da autorresponsabilidade. Existem 2 leis que movem a nossa vida espiritual, a lei da herança e a lei da responsabilidade. Isso é um assunto muito complexo para outro tempo, mas pasme, a lei da responsabilidade representa 70% da nossa vida, das nossas colheitas. E a colheita, Jesus é tão maravilhoso que Ele nos dá a liberdade de semear o que a gente quer, mas toda colheita vai ser de acordo com a semente que eu semeei. Então eu quero ser bem tratada, mas eu trato mal. Eu quero ser respeitada, mas eu não respeito. Eu quero ser honrada, mas eu não honro. Eu me coloco em um lugar de vitimização, como se o mundo estivesse contra mim, e como se todas as pessoas me perseguissem, e eu escondo a minha lamparina, e não deixo a minha lamparina brilhar. Sendo que Jesus nos chama para ser a lamparina da nossa casa. Jesus nos chama para ser a lamparina da nossa igreja. Jesus nos chama para ser a lamparina do nosso local de trabalho. Jesus nos chama o tempo todo para a gente brilhar. Lá no Novo Testamento tem uma passagem linda, que o apóstolo Paulo fala, eu acho que é Paulo, eu não lembro onde está, mas é exatamente isso. Que nós somos a estrela que brilha, nós somos a luz que brilha. Mas o que brilha é bonito, o que brilha entusiasma, o que brilha inspira. Agora, o que escurece,
entristece, o que escurece, desanima. E essa decisão é só nossa. Eu não posso responsabilizar ninguém pela minha luz. É muito forte isso, mulheres. Eu anotei uma frase aqui que fala assim, ó, qualquer indivíduo pode realizar coisas boas, mas somente um homem convertido produz fruto de justiça. Uma vez eu estava no carro, eu vou contar essa experiência para vocês, porque eu quero que vocês entendam onde eu estou querendo chegar. Eu não estou aqui dizendo que ninguém aqui é bom, que ninguém... Não é isso. Eu estou convidando vocês a chegar em um lugar que eu cheguei. Um lugar de parar, deixar que as circunstâncias e pessoas modem quem eu sou em Deus. Eu não aceito mais isso. Quem moda quem eu sou em Deus é Jesus Cristo. E aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu quero ser a luz de Jesus na terra. E certa feita, há muitos anos atrás, eu não me lembro a data, eu estava indo para casa e eu estava conversando com Jesus. Eu gosto muito de falar com Jesus quando eu estou dirigindo. Eu estava conversando com Jesus e pasme, não tem alguns anos atrás, mas não foi no início da minha conversão, não. Eu quero deixar bem claro e registrado que não foi no início, não. Eu já tinha uma caminhada com Jesus, eu já era até líder. Eu não era pastor ainda, mas eu já era líder. E eu lembro, Edneide, que eu estava conversando com Jesus e eu estava assim, muito bonitinha, falando com Jesus, só falando, Jesus, você é tão bom, Jesus. Ai, Jesus, engraçado, né, Jesus? Eu sempre fui boazinha. Olha isso, misericórdia. Mas era de coração que eu estava falando, Dani, tu crê? Eu estava falando de coração para Jesus. Jesus, eu sempre fui boazinha, sempre tratei as pessoas bem. Nunca tive inimigo, Jesus. Era tão boa, né? Assim, uma bondade. Aprendi com a minha mãe a ser generosa, ser simpática, alegre. E estava lá, Camila, me colocando assim, no mais alto altar da pessoa mais bondosa da face da terra. Só que quando a gente tem intimidade com Jesus, a gente permite que Ele nos corrija. E comigo, Ele é, fala uma palavra aí assim, tipo, Ele é... É ralo grosso, ele é assim, é uma palavra que me fugiu agora, mas é tipo uma implacável. Implacável. O Espírito Santo comigo é implacável. E eu lá falando, né, com tanto assim, eu tenho muitos defeitos, né, Jesus, mas boazinha, eu sempre fui tão boazinha, Jesus. Todo mundo gosta de mim e tal. E aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você sempre foi muito interesseira. Porque você praticava a bondade para receber algo em troca. A bondade só é bondade quando ela vem do fruto do Espírito. E você faz porque não se importa com o que vai ser receber em troca ou que reconhecimento vai ser dado a você. E ali eu me arrependi. Eu pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus pela asneira que eu falei. Pela bobagem que eu disse. Porque, de fato, só há uma forma, foi a frase que eu li aqui para vocês, só há uma forma, qualquer homem, qualquer mulher é capaz de produzir coisa boa, de praticar o bem, mas fruto de justiça, que vem através do fruto do Espírito Santo, que não está vinculada a nenhum tipo de reconhecimento, ou de contrapartida, ou de benefício, só existe se você estiver cheia do Espírito Santo e apaixonada por Jesus. Senão você sempre vai querer algo em troca. E é por isso que João Batista falou naquela época, e está escrito na Bíblia, e ele está falando hoje para a gente, arrependei-vos. De que é que a gente tem que se arrepender?
Quais os erros que nós já cometemos que nós precisamos nos arrepender hoje, para a gente exterminar uma sequência de futuros erros? Quais são as palavras que nós já falamos que nós não podemos mais falar? Quais os comportamentos que nós já tivemos que nós não podemos mais ter? Porque agora nós carregamos sobre nós a marca de Cristo. E hoje, quando nós erramos ou praticamos qualquer tipo de iniquidade ou reagimos de uma forma errada, nós estamos também prejudicando aquilo que nós temos falado que somos mulheres de Deus. Nós temos que ter o fruto do Espírito. Nós temos que nos arrepender. Cada indivíduo deve apresentar as evidências de uma relação verdadeira com Deus. E a natureza transformada revela essas evidências. Nós temos que ser hoje muito melhores do que nós fomos ontem, na certeza de que amanhã seremos melhores do que nós fomos hoje. Enquanto a gente não se arrepende da nossa essência, da nossa natureza, nós vamos continuar as mesmas. Mas a gente só vai entender o que tem que ser arrependido se eu me humilhar na presença de Deus e reconhecer quem eu sou. Tirar todo mundo da rota. Tirar todo mundo. Quem me magoou, quem me ofendeu. Fulano fez isso, o marido disse aquilo, o filho, o pai, a mãe. Desconstruir tudo, colocar só eu e Deus face a face, para eu me arrepender de quem de fato eu sou e que tenho sido. Porque se não tivesse arrependimento genuíno, amanhã eu vou continuar semeando as mesmas sementes. Por isso que as pessoas caem no erro de falar: quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver um trabalho bom eu vou ser dizimista e ofertante. Quando eu comprar minha casa própria eu vou ser uma mulher tranquila. Se o seu domínio próprio, se a paz que você precisa para o seu coração estiver atrelada a circunstâncias ou pessoas, Jesus ainda não é o amor da sua vida. Porque quando Paulo falou para Jesus: tira esse espinho da minha carne, por 3 vezes Paulo pediu: tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. O que Deus respondeu para ele? Não, Paulo, eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí você é forte. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu escutei do pastor Cote, desse curso que eu fui, uma frase que mexeu tanto comigo. Ele falou que a maior arma de guerra de um cristão é a paz. Olha que lindo, Edneide. A maior arma de guerra de uma mulher de Deus, soldada, é a paz. É você ter todo motivo do mundo para reagir, para gritar, por falar que está sendo injustiçado. Eu quero justiça. Mas você se prostrar na presença de Deus, não abrir a boca e amar, e perdoar, e fazer da tua casa um ambiente de alegria, de paz. Amar quem não merece ser amado, perdoar quem precisa ser perdoado, falar boas novas, trazer um ambiente de esperança. Quem aqui é mãe? Quem é mãe um dia vai ser avó. E quem ainda não é mãe um dia vai ser mãe. E quem não teve filho vai ter um monte de filho espiritual. Porque o reino de Deus é assim, o nosso ventre ele gera vida. O que é que a gente quer que os nossos filhos falem de nós? Como é que você quer que os seus filhos falem de você? Qual é a memória que a gente quer que fique guardada na memória dos nossos filhos? A minha mãe era uma mulher fraca, minha mãe era uma mulher depressiva, minha mãe era uma mulher chorona, minha mãe era uma mulher derrotada? Ou a minha mãe era uma mulher de Deus, que aguentou todas as lutas da vida? Eu escutei, eu não sei onde é que foi que eu vi, gente, é tanta coisa que eu vejo, que eu escuto, acho que foi lá nesses 12 dias, que um homem, um pastor de 50 anos, ele falou
falou que a memória mais fresca que tem na memória dele, da falecida mãe dele, era ela de joelho, com a Bíblia aberta, orando e abençoando a vida da família. Qual é a memória que você está construindo? Uma memória de mal falatório, de vitimização, de palavras negativas? Ou você está construindo um ambiente para que os teus filhos sejam fortes emocionalmente, espiritualmente e consigam atravessar todas as guerras e lutas? Porque as guerras e lutas virão. Mas se eu estiver com Jesus, fincada na rocha que é Jesus, me alimentando do Espírito, tomando da água que mata a minha sede, a minha maior arma, como diz o pastor Cote, vai ser a paz. E nada vai abalar minha paz. Para terminar, eu quero só lembrar a vocês, e a mim também, que para eu me arrepender, eu tenho que ter humildade para aprender. Olha que lindo. Para eu me arrepender, eu tenho que ter humildade para aprender. E eu tenho que ter humildade para reconhecer quem eu sou. Quando João Batista fala, volta lá, Lu, eu não estou enxergando nada aqui. Quando João Batista fala que vai vir Jesus e que ele não é digno nem de... Não estou enxergando, Lu. Que João Batista fala que ele não é digno nem de desatar as sandálias dele, de levar as sandálias dele. Consegue achar aí? Eu não vou enxergar. Achou? Olha só. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. E eu fui pesquisar, olha que interessante. Entre os deveres dos escravos, havia o de carregar e cuidar das sandálias de seus senhores. João Batista afirma que não ocupava nem a posição do menor dos escravos em comparação à glória da posição de Jesus. João Batista ali estava tendo a humildade de falar: eu não sou digno de desatar, de carregar as sandálias desse homem, de tão pequeno que eu sou. E o caminho do arrependimento passa por essa constatação de que nós somos pequenas diante de Deus, que nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus, e que nós precisamos dele em todo o tempo da nossa vida, porque só ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O caminho do arrependimento é o caminho mais propício para a gente se despir na presença do Pai e receber dele as novas vestes. Vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo foi embora, pediu antecipação da herança, não foi isso? Perdeu tudo. Ficava comendo com os porcos. Aí ele lembrou do pai. Ele se arrependeu e resolveu voltar. E o que ele fala para o pai? Ele pede perdão para o pai e fala: eu sei que eu não sou mais nem digno de estar aqui. Pode me tratar como um serviçal, como um escravo. Pode me colocar onde o Senhor quiser. Será que a gente tem tido essa humildade diante de Deus de falar: Senhor, eu não sou digna? Ou será que a gente já chega na presença de Deus falando: Senhor, eu preciso, eu mereço? O filho pródigo voltou e falou: eu não posso nem me assentar mais, porque eu não mereço. Mas assim como Deus fez com o filho pródigo, Deus está fazendo com todas nós nessa noite.
Quando a gente verdadeiramente se humilha na presença dele, se arrepende dos nossos pecados, se arrepende dos nossos erros, para de delegar culpas e de culpar pessoas, assume a nossa responsabilidade perante o Senhor, nem que seja para falar: Senhor, eu não aguento mais, porque eu não estou conseguindo reagir como o Senhor reagiria, reforça, me dá tuas forças. Aí ele te pega pela mão, ele troca as tuas vestes, ele calça as sandálias nos seus pés, e ele ainda te sela com um anel, para dizer para você: vem, minha filha, entra no gozo do seu Senhor. Vem, Léo, vamos cantar de novo aquele louvor? Tem palavra que é mais dura, né? Eu estava assistindo a pregação do Vitor. E a pregação do Vitor foi uma bênção, né? E o Vitor trouxe vários exemplos, falando sobre as dores que são necessárias. Porque a dor cura. E nós estávamos lá em Curitiba, participando da IFOL. Lá a internet não funcionava muito bem. A gente ficou até meio sumida, meio incomunicável. E quando a internet vinha, aí a gente mandava mensagem para o marido, para os filhos, né? Pedia foto do neto. Mas aí teve uma hora que entrou a internet e eu abri o Instagram. E aí eu vi um post que a Carlinha do Pequeninos, a Carlona. Fala Carlinha, acho que é a Carlinha, né? É a Carlona. Mas ela é a Carlinha. Porque ela é tão amorosa que ela não é a Carlona, ela é a Carlinha. E ela fez um post falando sobre a pregação do Vitor. E ela colocou uma frase que o Vitor falou, justamente pontuando que a dor é necessária, porque aquilo que faz doer é aquilo que te cura. E eu comecei a chorar ali, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito que está aqui está nos outros lugares, que o nome de Deus é glorificado. E naquele dia nós tínhamos tido uma aula com o pastor Cote. E a frase que ele falou foi justamente, ele deu o exemplo de um médico. Que quando você precisa ser submetido a um processo cirúrgico, o primeiro instrumento que o médico vai usar vai te ferir, porque é o bisturi. Porque para te curar, Deus precisa te ferir. Porque a mensagem da cruz não é o evangelho para mimar os nossos desejos. A mensagem da cruz é um evangelho para trazer correção e dignidade para a nossa alma. Não é uma mensagem para apaziguar a nossa alma, para nos ensinar a calar a nossa alma. A mensagem da cruz é para curar a nossa alma, para a gente se levantar como mulheres soldadas, mulheres de oração, mulheres que esperam ansiosas e falam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem para minha casa, vem para minha vida, vem para o meu casamento, vem para os meus filhos. Esse evangelho adocicado é uma mentira, igreja, porque a palavra de Deus tem que entrar e dividir nossas células, nossas medulas. Tem que ser uma espada afiada, porque se não ferir a gente não muda. E aí a nossa história vai se repetindo dia após dia, enquanto a gente está em um lugar de ficar responsabilizando pessoas. A autorresponsabilidade é minha, a autorresponsabilidade é tua.
A palavra que a gente está aqui buscando, o Deus que a gente está buscando conhecer, que a gente está servindo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas sabe como Ele deu o Filho? Em uma morte de cruz. A mensagem verdadeira da cruz não é o sofrimento físico da carne, é o sofrimento do Espírito. Porque naquele momento ali onde Jesus foi crucificado, imagina a dor física de Jesus. Vocês conseguem imaginar quando a gente está andando? Eu gosto muito de andar descalça. Quantas vezes espinho entra no meu pé? Como dói. Um espinho, Débora, uma coisinha milimétrica que você tem que pegar uma pinça para puxar. Como aquilo dói. Um ferrão de uma abelha. Os cravos foram martelados nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus. Tinha uma coroa de espinho sangrando a cabeça dele. Ele foi humilhado. Ele foi maltratado para tomar o meu lugar e o teu naquela cruz, para levar sobre ele todos os nossos pecados. E o que é que a gente tem feito com essa história? A gente tem tentado colocar essa história para a gente dizer para as pessoas que nós somos muito apaixonadas por Deus, mas quando chega na vida prática, quando nós estamos sendo crucificados na cruz para redimir os pecados do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus netos, das minhas gerações. Cadê a história bonita? Não, só Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado por nós para que nós possamos aprender a ser crucificado todos os dias por amor a Ele. Nós não podemos nos conformar, mulheres. Nós não podemos nos conformar de ser quem nós éramos. Arrependei-vos. Arrependei-vos das palavras malditas que nós dizemos. Arrependei-vos dos comportamentos ruins que tivemos. Arrependei-vos dos julgamentos que fizemos. Arrependei-vos das maldições que lançamos. E que a gente possa dar fruto de arrependimento. E ser diferente. Nós somos chamadas para ser mulheres que constroem uma marca nas nossas gerações. E quando a gente entende isso, até a nossa oração muda. Aquela oração egocêntrica, que precisa dos benefícios para si, vira uma oração que entrega, muitas vezes, a sua própria vida, para que outros vivam. Esse é o sentido. Esse é o sentido, porque foi isso que Ele fez por nós. E é isso que Ele faz por nós. Que nós venhamos a nos arrepender. Que nós venhamos dar fruto de arrependimento. E que a gente decida hoje, no caminho de casa, voltar para casa declarando: Senhor, eis-me aqui. Me usa como lamparina na minha casa, Senhor. Me usa como um odre novo com vinho novo no meio dos meus. Conta comigo, Senhor. E se eu precisar, Jesus, ser crucificada todo dia, para que naquele grande dia, Senhor, eu possa estar com toda a minha família no céu, assentado no banquete contigo. Eis-me aqui, Senhor. Porque eu não aceito mais viver pelas coisas terrenas que passam. Mas eu quero ter a minha história marcada pelas coisas do céu, que são eternas. Fique de pé. Nós vamos terminar esse culto da maneira que nós começamos.
Mas eu vou fazer só uma coisa diferente. Eu gosto de me mover muito em atos proféticos, sabe? O que é um ato profético? É algo que vem do coração de Deus para o nosso coração e que faz a gente mover as pessoas para elas conquistarem outros territórios espirituais, sabe? É você sair do lugar que você estava e você caminhar para o lugar que Deus tem para você. Então, no início do culto, eu chamei todo mundo para vir aqui à frente. Todas vieram, e as que não vieram, eu tenho plena convicção de que vocês ficaram aí em espírito, orando. Ninguém está aqui na igreja para medir ou para julgar, não. Às vezes tem pessoas que não vêm e elas estão muito mais quebrantadas até do que a gente que vem. Mas para a gente terminar esse culto, eu quero te convidar, presta atenção. Se você realmente entender essa palavra de arrependimento, se você realmente entendeu que você precisa mudar, que você precisa ser diferente, independente do que os outros fazem ou deixam de fazer, se você realmente está aqui arrependida, se durante essa palavra que o Espírito Santo entregou, você realmente talvez tenha passado um filme na sua cabeça e você tenha pensado, meu Deus, quantas palavras de maldição eu já lancei na minha casa, quantos comportamentos errados eu já tive, quantos erros eu já cometi. Se você realmente compreendeu que para você viver uma nova história, você precisa realmente se arrepender da sua velha história e dar fruto de arrependimento dessa nova história. Eu quero te convidar a não apenas vir aqui na frente, mas eu quero que você saia do lugar declarando que hoje você está trocando de território espiritual. E que a partir de hoje você está adentrando em um lugar de uma nova história com Jesus, onde você assume toda a responsabilidade espiritual da sua vida. E se você decidir vir até aqui à frente, eu quero lhe convidar também a você se colocar na brecha intercessória, e você vai aqui se ajoelhar, ficar de pé, vai caminhar, e é você que vai decidir, e você vai orar pelas pessoas que você já magoou, pedindo perdão, se essas pessoas forem vivas, mas se essas pessoas por algum motivo já tiverem sido colhidas por Deus, você vai falar com Deus, Deus me perdoa, porque eu não soube honrar meu pai, eu não soube honrar meu marido, eu não soube honrar o meu avô. Porque se a pessoa já foi colhida, ela não vai te escutar. Ela já está no descanso eterno. Mas você pode ter essa atitude de arrependimento perante a Deus. Tem muita coisa para a gente conversar nas próximas quartas-feiras. E uma das coisas que a gente vai conversar é sobre esse lugar de se colocar na brecha intercessória na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Então eu quero te convidar. Se você realmente se arrepende de tudo que ficou para trás e decide hoje escrever uma nova história com Deus, dando fruto de arrependimento, eu quero que você saia do seu lugar, mas eu quero que você saia do seu lugar declarando que você hoje está entrando em um novo território espiritual. É como se hoje você estivesse encontrando Jesus no poço e ele finalmente, você recebeu das mãos dele a água que nunca mais vai deixar você ter sede. E você vai sair desse encontro com Jesus anunciando as boas novas para todas as pessoas com quem você encontrar. Se você decide mudar de território espiritual na sua vida, através do arrependimento de quem você foi e desejando ser uma nova criatura, venha aqui para frente, mas declarando que você está entrando no novo território. Amém? Junto com os estranhos
sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos declarar juntas, como a gente declarou no início? Tu és Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. De novo? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Oh, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és. Vamos de todo o coração. Pode ficar em pé. Quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. o dom de Deus, o Messias, o Ele está aqui nessa noite. Canta isso para Ele de todo o seu coração. Por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber de tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. sacia A minha sede, leva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra de conserto, por essa palavra que feriu, mas que trará cura aos nossos corações. Essa palavra que trará transformação para a nossa alma. Essa palavra que não veio para calar nossas emoções, mas para nos curar de todas as emoções. Essa palavra que nos fez, Pai, mudar de território espiritual. Hoje, Senhor, nós decidimos, Senhor, nos mover pela fé. Nós decidimos, Senhor, nos arrepender de todos os erros, de todos os pecados e ser transformada por Ti. Nós decidimos hoje, Senhor, dar fruto de arrependimento, para que todas as pessoas que caminham conosco possam olhar para nós e falar: você não é mais a mesma.
Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia e pela tua graça. Nós precisamos de ti, Pai. Nós te amamos, Jesus. E por toda a nossa vida, nós vamos declarar que tu és por quem a nossa alma esperou. Porque por mais que nós amemos pessoas, cônjuge, filhos, pai, mãe, neto, neta, avô, avó, ninguém nesse mundo pode ter o lugar de honra em nossos corações como o Senhor Jesus tem. Toma esse lugar de honra nas nossas vidas. Nos ensina a te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Endireita as nossas veredas, Senhor, e faz de nós um vaso novo. Obrigada por tudo, é no nome de Jesus que oramos.